Acabou de virar aqui, ó, 1h59, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. A conversa aqui é com o jornalista Nelson Liano, que lança amanhã o livro Intuição. O lançamento acontece lá no AFA Jardim, às 19h30, e todos estão convidados, o evento é aberto. Nelson, sendo direto, num cenário como esse que nós estávamos falando, de exclusão, de pobreza, de conflitos políticos, por que a intuição é importante? Por que ela é necessária? A intuição é aquilo que está além da lógica, é além do racional. A intuição é, digamos assim, a essência que você traz na sua jornada espiritual. É aquilo que o Criador colocou dentro de você, além de qualquer tipo de conceito, de qualquer tipo de matemática. Todo mundo tem? Todas as pessoas têm intuição. A intuição, eu poderia dizer assim, para as pessoas entenderem, é uma maneira de você ouvir Deus. Poderia ser isso, né? Para os budistas consideram Deus um grande vazio, né? A intuição é uma maneira de você ouvir a eternidade. A intuição é uma maneira de você ouvir o seu próprio ser, que vai te dar informações e orientações e vai te guiar para te fazer escapar de armadilhas que essa vida Nelson, mas nós usamos essa palavra de uma maneira equivocada. Quando a gente fala de intuição, normalmente o senso comum, nós que não estudamos, né, você tem contatos com várias culturas, já foi à Índia várias vezes, já conhece o mundo, a Europa, etc. Mas a gente usa essa ideia de intuição como uma espécie de capacidade de prever. Não. Isso aí é uma coisa muito abaixo da mediocridade, né? Sim. A intuição pode, de fato, você através da intuição, você pode antecipar uma situação, né, para se livrar, para se proteger de uma situação que pode acontecer. Isso não tem problema, isso faz parte. Mas a intuição não é isso. A intuição é você se ouvir, é muito mais rica. A intuição é como se fosse um professor dentro de você te ensinando para você navegar nesse mar da vida. E como é que eu aciono esse professor? Existem várias maneiras. A mais fácil e a mais direta e que está além de qualquer espectro, de qualquer religião e de qualquer linha espiritual é a meditação. Porque eu vejo assim, tudo no universo, você olha para uma árvore, a árvore está em meditação. Se você olhar para o céu está em meditação. O sol, no seu movimento, o movimento do sol e da lua, assim como da lua, são movimentos meditativos. Toda a natureza está em meditação e nós somos parte da natureza. Então nós temos essa meditação dentro de nós. Então, se você silencia, você estava me falando há pouco ali em off, eu preciso voltar a ter 10 minutos de quietude. Se você, meu amigo, minha amiga, isso não é nada esotérico, isso não é nada especial só para escolhidos. É uma coisa simples que qualquer pessoa, tanto a intuição quanto a mediunidade, que eu acho que dá para a gente falar um pouquinho daqui a pouco, são inerentes a todos os seres humanos. Todos nós, todos vocês têm intuição. Então, o que é? É você parar, você se concentrar um pouquinho, observar a sua respiração, o ar que entra, o ar que sai, relaxar, deixar os braços. Vão vir vários pensamentos e você deixa os pensamentos. E só repita dentro de você. Inspira, expira. Os pensamentos estão vindo e você vai deixando, porque os pensamentos são como nuvens. Eles aparecem e desaparecem, assim como as nuvens. Elas aparecem e desaparecem. Quando você começa assim, a tirar um tempo do seu dia para olhar para dentro de você, porque você fazer um exercício de meditação é olhar para dentro de você, porque o que acontece? Quando a gente está de olho aberto, a gente está com todos os nossos sentidos aguçados, a gente vê um universo externo. Então, se a gente estivesse no alto de uma montanha, a gente veria um horizonte, um vale, outras montanhas, isso é o mundo externo. Só que, quando você fecha os olhos, você pode até fazer essa experiência de inspirar e expirar, e no começo você pega o seu polegar direito, toca aqui nesse ponto entre as sobrancelhas e faz uma massagenzinha. E começa a jogar, de olhos fechados, o raio da sua visão para esse ponto aqui. Quando você começa a limpar esse ponto e acessar esse ponto de energia
você vai acessando o seu mundo interno. E eu posso garantir, através, já que você falou que eu já fiz tantas viagens, que eu chamo de peregrinações, a tantos lugares, e essas peregrinações, na verdade, que eu fiz para a Índia, para outros lugares distantes, na Europa, na África e etc., essas viagens todas, eu descobri com o tempo que eram viagens para dentro de mim. Eu quebrava a rotina do meu cenário, onde eu vivo no da sua persona, para poder ir para dentro. E esse aqui é o pulo do gato. O universo interno, Itaã e telespectadores, é infinitamente maior do que o universo externo. Se você estiver no alto de um avião, olhando assim uma paisagem infinita, pode ter certeza que se você conseguir parar, respirar e todo dia você fizer essa prática, né, 5 minutos que seja, e olhar para dentro de si, respirar, só inspira, expira. Eu não vou nem falar em nome de Deus, cada um tem o seu, se quiser também, chama Jesus, chama Shiva, chama essa entidade que você acredita ser o Criador, com o nome que você quiser, porque sempre será o Criador, com os vários nomes que tem. Se você fizer isso 5 minutos, você vai abrindo o caminho para você mergulhar dentro, para você estar dentro de você. E esse universo é infinitamente maior. E aí, de tudo isso que a gente tem visto acontecer, que eu disse que o medo primordial, o medo da morte, você vai entendendo também que você já nasceu muitas vezes e que você, evidentemente, que já morreu muitas vezes. Outras máscaras. Você já teve muitas máscaras, amigo e amiga, entendeu? Então não se preocupe tanto com isso. E essa ideia que você, essa outra ideia que você colocou, não sei se é uma ideia, um conceito de mediunidade. Eu não sei também se todos nós temos isso. Me disseram que eu tinha alguma coisa, mas você está falando que todo mundo tem. Eu digo, olha, e quando eu não me sinto maduro para isso, como é que eu devo proceder? Olha, vamos supor assim, nós viemos do eterno, da criação, né? do mundo espiritual. Nós viemos do mundo espiritual, todos nós viemos do mundo espiritual. A gente vai viver essa experiência encarnatória. Por que nós vamos viver essa experiência encarnatória? Não sei, mistérios. Porque é um barato ter mistérios na existência, né? Mas a gente veio desse mundo espiritual, dessa criação. Vamos chamar então dessa criação, dessa grande criação. Todos nós viemos. E o que é a mediunidade? É a percepção desse mundo espiritual, é a percepção desse mundo da criação, esse mundo do Criador, desse mundo sutil. A mediunidade faz você perceber que existem outros planos existenciais que não são apenas este, onde nós estamos aqui agora. Então, assim, essa percepção pode acontecer sim através de você, porque a mediunidade é inerente, respondendo a sua pergunta. A mediunidade existe em todos, mas você é uma opção, é o livre-arbítrio aí, que é o que nos torna seres divinos, né? Você opta em desenvolver ou não desenvolver a mediunidade. Tem muita gente, inclusive eu, quando era criança, quando eu comecei a viver alguns eventos mediúnicos, eu fiquei muito assustado, eu queria fugir disso. Como muita gente quer fugir disso. E olha, Itaã e telespectadores, muita gente hoje que está internado em clínicas psiquiátricas é porque não trabalha a mediunidade. É porque começa a receber... Nós somos uma antena, cara. Nós somos como uma antena. Ela não sabe lidar com essa energia. Não sabe, porque a gente capta muitas energias, porque as pessoas acham que existe só o mundo visível, só aquilo que você pode quantificar, só aquilo que você vê uma forma, mas existe, paralelamente, um mundo invisível. E esse mundo invisível, através da mediunidade, você começa a perceber. Inclusive, pode sim acontecer de você fazer comunicações com pessoas que recém desencarnaram, que ainda estão apegadas às suas personalidades, porque o corpo não tem jeito. O corpo, ele vai entrar em degradação e vai desaparecer. Mas a personalidade, mesmo depois que o ser, que a pessoa deixa o corpo, ela pode continuar a existir. Porque isso, inclusive, nos conhecimentos védicos, chama-se sanskara. Pode, inclusive, a pessoa reencarnar, segundo esses conhecimentos, e ainda tem impressões, até conto uma história no meu livro, sobre essa impressão que eu tive de uma encarnação minha na Índia, que eu tive claramente a revelação. Não é uma coisa que eu tenho dúvida. Se você tem amigo ou amiga, problema seu. Eu não tenho dúvida sobre isso. Para mim, a reencarnação é uma realidade. Só rapidamente, uma vez eu dei uma entrevista sobre um autor, você sabe que eu publiquei
centenas de livros através do selo Nova Era da editora Record. E um dos autores, um francês chamado Patrick Drouot, veio, antes dele vir ao Brasil, deu uma entrevista numa televisão do Rio, falando sobre vidas passadas, mediunidade, essas coisas. E um bispo lá de Porto Alegre, que assistiu, me ligou, naquela época não tinha celular, ligou para a produção do programa, pediu o meu contato e disse humildemente, você viria aqui na minha casa que eu quero conversar com você. Quando eu fui na casa dele, ele disse, olha, essa conversa aqui vai ser só entre nós, eu não quero que isso saia daqui, porque senão vai me trazer problema, mas eu quero te dizer o seguinte, existe mediunidade, existe reencarnação, porque eu no meu exercício de padre, de bispo, de sacerdote, já senti várias presenças. Ele viveu isso. Eu vivi. Até hoje lá na minha casa em Visconde de Mauá, eu tenho uma imagem de uma Nossa Senhora da Rosa Mística que ele me deu de presente nesse dia. Então assim, essa coisa também de achar que o médium é um showman, que o médium pode operar milagres. Não, meu amigo, o médium realmente pode operar milagres, mas você que está me assistindo, se você começar a se autoconhecer, se você começar a desenvolver os dons, tem aí até aquela parábola, né, de Jesus, que tem um que esconde o dom, né, e ele diz que aquele que esconde o dom vai ser jogado para cá, para lá, e você recebe os dons para colocar eles para fora, para fazer esses dons se movimentar. O dom é uma dádiva, né? O dom é uma dádiva divina. Então, esses dons, se você começa a silenciar, olhar para dentro, para perceber esses movimentos sutis do seu ser, você vai se desenvolver e você, meu amigo e minha amiga, poderão operar milagres. O milagre é o dia a dia, cada hora que você acorda, cada dia que você acorda, cada dia que o sol nasce, cada dia que a lua mostra aquele brilho universal para todos nós no meio da escuridão, cada vez que a vida se reproduz em novos filhos, né? Cada vez que a água brota do chão, tudo isso são milagres. E nós operamos grandes milagres e pequenos milagres no dia a dia. Agora, as pessoas acham que o médium é aquele cara que faz o espetáculo, que se diz, porque o médium que disser para vocês que ele é superior a você, que ele tem um dom especial e você não acredite. Aliás, Itan, tem uma coisa que eu aprendi nesses muitos anos de espiritualidade. Para ser uma espiritualidade, por exemplo, para ser um bom mestre tem que ter humor. O mestre muito sério, o padre muito sério, o pastor muito sério, que fala muito assim na punição, muito no sisudo, sofrimento. Né? Não, sai fora. Resumindo essa conversa, sabe o que é? Não existe espiritualidade sem alegria. Rapaz. Para haver espiritualidade tem que ter alegria, cara. Porque a vida é alegre. Você acha que Deus é o quê? Um sádico? Você acha que o nosso Criador é um sádico que criou todas essas belezas para nos enclausurar, para ficar nos punindo por qualquer besteira, como a gente vê muitos sacerdotes, às vezes muitas pessoas que se dizem mestres, colocando medo. Eu estou aqui falando desde o primeiro bloco que a gente deve lutar, a gente deve usar a intuição, a mediunidade e outros atributos que nós recebemos do divino. Usar tudo isso para sofrer? Para se livrar do medo. Como é que alguém vai colocar mais medo nas pessoas? Entendeu? Como vai limitar mais as pessoas? Vamos ser livres, minha gente. E vou repetir de novo. Não existe espiritualidade sem alegria. Esse que te ensina, que fala da condenação, do fogo do inferno e que fala mais do inferno do que da grandiosidade desse mundo do nosso Criador, toma cuidado, meu amigo e minha amiga. É isso que eu tenho a dizer a você. Nelson, eu acho que você tem noção de como que essa conversa ela estava sendo necessária. O programa estava pesado, que eu acho que essa tua narrativa aqui foi muito importante, veio num momento bom. Eu vou fazer de tudo, vou ver se até chego atrasado na aula amanhã para poder participar do lançamento do teu livro. Tá bom? Eu quero mais uma vez convidar você que está nos assistindo a ir lá amanhã no Rua Silvestre Coelho 200, lá no AFA Jardim. Vai ser um espaço aberto, vão ter médiuns de várias linhas espirituais e alguns sacerdotes e muita música, né? Tá bem? Porque, como eu disse, sem alegria não tem espiritualidade. Então, muita música, pessoas que tocam pontos, pessoas que cantam hinos, pessoas que hoje tem um tipo de música que eu acho muito interessante que chama rezo, né? São músicas reflexivas, falando sobre o ser.
Em suma, vai ter música, vai ter gente falando, vai ter alegria. Quem quiser também adquirir o livro, vai estar Intuição vai estar lá. 7h30 no AFA Jardim amanhã. Nelson Liano lança Intuição, despertando a mediunidade para alcançar novos estados de consciência. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por você ter trazido essa fala aqui para nós. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.